Estamos ao vivo, sim! Gente, toda vez que entra aqui nesse celular, aparece que eu entrei online. Ah lá, aparece que eu tô ao vivo pra mim mesma. Eu fico falando online, acabei de falar isso nos stories também, ninguém merece, mas enfim. Então vou fazer uma pose aqui pra depois pegar, que do último dia não deu. Hello, Mariana! Então toda vez que você vira um coração... Você viu um coração, você viu um coração, você viu um coração, você vai apertar o dedo do coração, combinado? Então a live é assim, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, eu quero que você escolha. Oi, Gabi, tudo bem? Opa, peraí. Não sei o que acontece com esse botão aqui, mas vamos lá. Hoje eu quero que você escolha o assunto da live. Quem vai escolher é quem está o quê? Ao vivo. Very good. That's it. That's it. That's it. Então vamos lá que eu tô aqui. Ai, meu Deus. Quando você não sabe mexer no telefone, dificulta os paranauê, né? Mas quero saber, vocês querem cores? Vocês querem como ficar fluente? Ou vocês querem chuva? O que vocês preferem da live de hoje? Aqui. Então vamos lá, a gente pode falar de cores. Olá! Você foi meu aluno, eu lembro de você, só que eu não tô lembrando seu nome. Cores. Me diz o que você prefere. Cores. Escolher outro. Como ficar fluente, né? Seja fluente. Depois eu vou ter que tirar o filtro, sério. Oi, Edgar, tudo bom? Então, cores, seja fluente ou chuva, que foi o post de hoje. Quem tá aqui... Vou ter que tirar o filtro, né? Ô, carai. Pronto. E aí, quem tá aqui? Cores, chuva ou seja fluente? Qual o tópico que você prefere? Me diz aqui. 1, 2 ou 3. Cores, chuva, ficar fluente. 1, 2 ou 3. Vou botar o filtro de novo. Pai, na moral, vem aprender um pouquinho. Então, qual que você quer? Cores, chuva ou seja fluente? Hello, hello, hello. Senão eu vou falar esse que já tá aqui. 1, 2 ou 3. Ficar fluente. Então, botar aqui, então vamos falar de ficar fluente. Então, let's bora. Hello, Pri. Vamos lá pro outro. Já escolheram quem estava aqui, quem chegou ao vivo, quem não se atrasou, porque aqui é no horário, tá? 17. O combinado é, toda vez que vira um coração, você aperta o dedo do coração. Combinado? Então aqui, ó, já estou cheia de coração. Até no colar tem coração e aqui tem coração. Então toda vez que você olhar para um coração, você aperta o coração. Isso é o nosso combinado. Então, quem tá aqui ao vivo escolheu o ficar fluente. Então, vamos lá. Então, aqui, seja fluente foi o post dessa semana. Tem que tirar o filtro, caramba. Então, vamos lá. E o que eu falei aqui? Para ser fluente, a gente precisa de 4 coisas, né? Que são os 4 passos para ser fluente. Propósito, planejamento, preparo e persistência. Eu tô amando os corações, muito bem. Vi um coração, aperta o coração. E aqui ainda tem um heartbeat, ó, que é a frequência cardíaca, né, aqui. Então, vi um coração, aperta o dedo no coração. Combinado é esse. Então, vamos lá. Esses são os 4 passos para ficar fluente. Propósito, os 4 P's, né, para ficar fluente. Propósito, planejamento, preparo e persistência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dani, o que você quer dizer com esse propósito?
Propósito. Como assim, Dani? Propósito? What the fuck? Oh my gosh. Então seja fluente em 4 passos, que são esses do propósito, planejamento e o que eu falei. Vamos falar foi esse post aqui. E vamos lá. Primeiro a gente vai falar do propósito. Então, propósito. O que tem a ver com a sua missão no inglês? O que é missão? O que é isso? Olá, Fê. Olá, Gi. Meu Deus, entrou um monte de gente que eu não tinha visto, agora que apareceu. Combinado, quando você olhar pro coração, ver um coração, qualquer coração, você aperta o dedo aí no coração. Então, tem a ver com a sua missão no inglês, o porquê de querer aprender o idioma. Então, por exemplo, quando eu comecei no inglês, eu queria casar com o Nick. Você sabia disso? Então, eu queria casar com o Nick dos Backstreet Boys. E essa era a minha missão, né? Eu queria aprender inglês porque eu tinha um propósito. Tinha um propósito muito claro na minha cabeça. Eu tinha que aprender por causa disso. Porque se não fosse por isso, eu não ia aprender. Então, o que eu falei? Se eu quero casar com alguém, que na real, eu acho que eu nunca quis casar, né? Mas eu era louca por ele. Então, a questão era, eu preciso saber a língua que ele fala, no mínimo, né? Pra saber se comunicar. Então, era isso que eu tinha como propósito. Então, esse propósito foi muito importante pra mim, porque ele me manteve motivada, né? Porque quando a gente não tem um propósito pra aprender o idioma, o que a gente vai fazer? Você vai se perguntar, por que eu tô aqui? Por que eu tô estudando? Por que eu ainda tô persistindo nisso aqui? Ai, é tempo, é dinheiro, é preguiça que a gente tem que vencer, né? É tudo isso. Então, por que você tá aprendendo inglês? Qual é o seu propósito, né? Qual é o seu porquê? E aí, a gente tem que entender que o propósito está acima da sua aprendizagem, né? Acima das metas, que é o que dá sentido na sua aprendizagem e te motiva constantemente, que foi o que eu falei aqui. Eu tinha um motivo que era muito claro pra mim. Olá, Danilo! How are you? E isso me fez sempre ficar motivada a aprender inglês. E aí eu pergunto pra você que tá assistindo aqui, Chegou, hello! Então, Danilo, nosso combinado é toda vez que você vira um coração, ó, até a blusa tem coração e até no cordão. Então, toda vez que você olhar para um coração, você aperta o coração aí. Então, ó, aperta o coração. Aperta. Então, tá. E aí, esse seu propósito é o que vai motivar. Quem tá aqui ao vivo, me diz, qual é o seu propósito para aprender o idioma? Se você não tem um propósito claro, você não vai ficar motivado. Você vai desmotivar ao longo do caminho, porque não é algo fácil. Não é. Muito bem, apertando o coração. Adoro, assim que eu gosto. Very good. Então, quem tá aqui, qual é o propósito? Por que você quer aprender inglês? Você quer um cargo melhor no trabalho? Você quer entender a sua série? Hello, Wanderson. Hello, Luiz. Hello, Rafa. Gente, os comentários quando eu aperto somem. Aí eu não consigo ver quem entrou. Olá, Thalita. Hello. Toda vez que você olhar para um coração, aperta o coração. Coração para todo mundo. Tem até coração no cordão. E aí, qual é o seu propósito para aprender inglês? Sair do país para seguir os sonhos. Olha só que propósito maravilhoso. Então, para você sair do país, seja qualquer outro país, inglês é uma língua que vai ser, né, essencial para que você consiga se comunicar. Porque com inglês você pode ir para qualquer país que vai ter alguém ali que vai falar inglês, tá? O português não necessariamente. Então, o português, todos nós já somos fluentes, mas não necessariamente você vai conseguir sair do país com só o português. Você precisa de outra língua. Aí vão falar, por que não francês? Por que não espanhol? Por que não, sei lá, alemão? Porque concorda comigo que se você for pro Japão, se você for pra Paris, se você for pra Alemanha, se você for pra qualquer um desses lugares, vai ter alguém que vai falar inglês. Mas se você for pra... você sabe francês, mas se você for pro Japão, é mais difícil achar alguém que fale francês do que de inglês. Oi, Doug! Adoro! Saudade! Então,
É isso. Então, qual é o seu propósito? O que te motiva, né? Isso que falaram aqui, o Edgar, very good. Oi, Marcos, tudo bom? Que sair do país para seguir os sonhos? Então, vocês já sabem muitos corações. Ó, vocês estão vendo vários corações, então tem que apertar o dedo no coração. O combinado é esse. Aqui, estão vendo corações? Meus corações para vocês. Meus corações para vocês. Então, vou tentar entrar na aeronáutica. Então, precisa aprender inglês, ó, aeronáutica. Aeronáutica viaja muito ou tem muito termo, né, na aviação. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei no aeroporto, né? E o meu irmão, ele era da aeronáutica, né? Ele já foi militar da aeronáutica. Então, assim, muitos termos usados são em inglês. O sistema que eu usava no aeroporto para atender o pessoal era inglês. E eu trabalhava para uma empresa, para Air France. Air France, que falava francês quando tava precisando de gente que falava inglês. Porque se juntou com a KLM e atende um monte de clientes que falam inglês. Então, para você ver, uma empresa grande, né? Que a Air France era enorme, ainda é, acho. Não sei como é que ficou depois da pandemia, não procurei saber também. Mas é uma empresa enorme que estava contratando gente por causa de quê? Por causa do inglês. Então foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. Eu entrei lá com 18 anos. Então, muito bem. Então, ó, sair do país e entrar na aeronáutica. Então, os dois precisam desse propósito. Então, se você tiver esse propósito estabelecido, você vai se manter motivado para continuar a sua aprendizagem. Porque senão, no meio do caminho, você acaba desmotivando. Ou por tempo, ou por dinheiro, ou por preguiça, ou por qualquer outra coisa que venha a acontecer na sua vida, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é mesmo? E aí a gente acaba... E aí a gente acaba deixando pra lá. Porque daí acaba não sendo a sua prioridade. Mas se o seu propósito... Ai, o filtro tá travando. Então, vamos ficar sem filtro, de novo. Ficar sem filtro. Mas se o seu propósito for muito específico, então você consegue se manter motivado, beleza? Vamos pro próximo P, então. São 4 P's hoje, hein? Planejamento é o segundo P. Então, ó, você já tem o seu propósito definido. Você definiu o seu propósito. Então, você tá motivado. Agora, você tem que planejar como é que você vai aprender. Então, planejar significa pensar antes de agir. Então, né, você precisa ter esse planejamento. Depois que você descobre o seu propósito, a pergunta é... Então, vocês dois, né, teve 2 pessoas que responderam aqui. Tem mais gente na live, mas não me responderam qual é o seu propósito. Então, quem tá aqui assistindo, pensa no seu propósito, escreve seu propósito e agora vamos ver o planejamento. Qual é a pergunta que você tem que fazer? O que eu preciso fazer para atingir minhas metas e cumprir meu propósito no meu aprendizado no inglês? Oi, Céu! Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você já sabe seu propósito, primeiro P. E agora você tem que se planejar, segundo P. Então, você já sabe seu propósito. Como é que você vai fazer? O que você precisa fazer para você atingir essa sua meta? O que falou que vai sair do país. Qual é a meta? Quando que você vai sair do país? Você já tem uma data? Porque se você tiver uma data, facilita para você definir a meta. Então, se você definiu a sua meta para maio de 2023, por exemplo. 2023 é uma data real, você tem aí 2 anos quase, 22, 23, você tem 1 ano e meio. É uma data real pro seu propósito, né? Você consegue aí não ficar fluente, mas você consegue aprender o suficiente para se virar fora do país aí 1 ano e meio estudando, mas estudando mesmo. Então, essa é a sua meta. Show! Aí você consegue. Tem que ser uma meta real. Não adianta você falar assim, eu vou sair do país mês que vem, vou começar minhas aulas agora. Não. Que nem a Thalita, né? Que falou que vai entrar para aeronáutica, que vai precisar do inglês. Então, se ela vai entrar para aeronáutica, ela vai fazer o concurso quando? Vai fazer a prova quando de qualificação? É mês que vem? É em agosto? Lá do ano que vem? É quando? É em dezembro? É em janeiro? Quando é que é? Então, você tem que ver quanto tempo você tem para poder aprender. De repente, você tem que começar agora. Na real, a verdade é, nenhuma hora é melhor do que um agora, tá? Para aprender o inglês. Porque quanto antes você aprender, você tá
preparado para tudo isso. Vou até tirar isso aqui por um momento, que eu já deixei aqui um tempo, que eu preciso falar uma coisa importante que eu acabei de lembrar. Quando eu era mais nova, quando eu tinha 17 anos, ó, nem a passagem eu arrumo em um mês. A meta é para 2023. Tá vendo? Ainda rimou, ó. Daí a passagem, exatamente. Então, às vezes, a gente não tem isso na cabeça. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho planos de morar fora. Eu tenho planos de... vou dar o meu exemplo, que é o que eu sei. Eu tenho a nacionalidade portuguesa. Eu consigo tirar. Na verdade, tá em andamento isso, mas eu tenho como conseguir e até morar lá, porque eu vi na minha família que a gente tem essa possibilidade. Tá, tô tirando isso. Aí vamos supor que eu vá morar em Portugal. Vamos supor, Portugal, eu não precisaria necessariamente do inglês, porque lá eles falam português. É o português de Portugal. Mas, enfim, vamos supor que eu tivesse essa nacionalidade aí francesa. Mas não tem no meu sangue, tá? Eu tenho, minha família, a minha descendência é árabe. Vamos supor que eu fosse morar lá em um desses países lá que falam árabe. Jesus, né? Porque eu não sei falar árabe. Tem gente na minha família que fala, mas eu não sei falar, porque eu não tive esse contato com a língua. Mas a minha avó, a mãe do meu pai, falava, né? Então os meus tios falam. Então vamos supor que eu quisesse tirar aí minha nacionalidade e eu mudar pra lá. E aí? Vamos mudar quanto? Já tá há mais de 2 anos. Mais de 2 anos? A gente começou esse processo de tirar a nacionalidade antes da pandemia. A pandemia atrasou tudo, né? Toda essa questão, esse momento delicado que a gente tá vivendo, atrasou tudo. E já tem aí mais de 2 anos que tá nesse processo. Então, olha só. Se eu tivesse planejando morar fora mês que vem, eu tava ferrada, porque eu não ia ter a nacionalidade. Como é que eu ia fazer? Ia comprar passagem, que nem aqui o Douglas falou. Que nem o Douglas, não. Que nem o Edgar falou. E aí, ia fazer o quê? Se eu não ia ter lá a nacionalidade pra morar lá. Não ia ter o passaporte, né? O papel lá que ia me deixar legalmente lá no país. I'm on the subway. In the subway or on the subway? In. Porque você tá dentro. In the subway. I'm in the subway. On the subway. Você falou on. Entendi. Tá, não. In. Você tá dentro, você não tá em cima. Então, in, nesse caso. Ai, tá coçando minha perna. Então tá. Então você decidiu sua meta e fez seu planejamento. Uma coisa que eu ia falar quando eu tinha 17 anos, que era o que eu ia contar pra vocês aqui. Meu pai falou assim, filha, tira logo sua carteira de habilitação, porque pode ser que você precise daqui a um tempo. Aí eu falei assim, pai, mas tirar agora, pô, eu tô aqui fazendo pré-vestibular, eu tô toda atolada, ainda vou ter que fazer as coisas lá de direção, né, na minha época, a velha, na minha época, quando eu tinha 17 anos, nem sei que ano era isso, deixa eu ver, acho que era 2005, porque 2006 eu entrei na UFRJ, foi isso, era 2005. Em 2005, meu pai falou pra mim pra eu fazer logo, né? E aí ele começou a me ensinar e tal, eu já sabia dirigir mais ou menos, mas ele falou, tira a carteira logo, que é melhor pra você. Porque se a gente precisar, se tiver algum problema e tal, você consegue pegar o carro e você consegue levar a gente, beleza. A gente, tipo, meu pai, minha mãe, meu irmão, se tivesse algum problema. Aí na época eu fiquei assim, que saco, né? Pô, vou ter que fazer uma prova, vou ter que estudar, porque tem aquelas aulas teóricas chatas. Não tinha digital ainda, mas era bem assim, você tinha que ir, né? Era um saco. Convenhamos aqui. Quem já tirou carteira de motorista sabe que é um porre. E aí tá, fui eu tirar. O que aconteceu? Em 2018, quando eu fiz 18 anos, que foi em 2006, eu entrei pra faculdade. E aí, nesse ano, né, eu entrei com 17, eu entrei em janeiro e fiz 18 em maio. Então, qual foi o meu planejamento? O propósito era aprender a dirigir caso aconteça alguma coisa. Não era um propósito muito firme, né? Não era um propósito muito firme. Mas eu fui até o final, porque eu sou dessas, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou até o final. A gente até surta, enlouquece, né? Que nem o mestrado.
Mas eu fui até o final. Inclusive, tem que mostrar um negócio pra vocês. Que chegou aqui. Ai, caraca, cadê? Ah, tá aqui. Tadã! Olha a minha dissertação, que linda! Estão vendo? Tá ao contrário, mas dá pra ver, ó. Daniele Costa Couto. Daniele Costa Couto. Essa aqui é a minha dissertação, dá licença. Olha que coisa chique. Essa é a minha dissertação. Isso aqui, tá? Mestrado, ó. Dá pra ver aqui, ó. Mestrado profissional, Daniele Costa Couto, produção audiovisual. Isso aqui tirou minha sanidade. Mas qual era o meu propósito nisso aqui? Eu queria diploma, eu queria ser mestre. Dá licença que eu queria ser mestre? Eu queria outras coisas também, mas isso não vem ao caso, que eu não vou ficar falando ao vivo aqui, porque, enfim, né? Aumento de salário. Eu queria também aumento de salário. Que quando a gente aprende inglês, pode ser um dos seus propósitos. Você já parou pra pensar nisso? Se você tem inglês, você consegue um cargo melhor na sua empresa. Se você tem inglês, você tem oportunidades. Desculpa, mestra. Desculpa não. Desculpa nada. Não precisa pedir desculpa. Mas dá licença que agora sou mestre, tá? E aí, quando você tem inglês, você consegue cargos maiores, né? Cargos que te dão oportunidade de ter salários acima do que você recebe. Por exemplo, se eu não tivesse o inglês, eu nunca teria conseguido o meu emprego no aeroporto, porque eles só estavam contratando quem tinha o inglês. E aí? Então, eu já sabia, né? O inglês na época eu tinha 18, né? Só podia ser contratada com 18. Agora, no caso da carteira de motorista, o meu propósito não era bom. Porque foi assim, meu pai falou, que tal você aprender? Então, eu não tinha uma motivação alta, porque pra mim não era muito bom. Mas, como pai e mãe, né? Palavra de pai e mãe, eles falam e acontece, né? Eu até falei pros dois, se for coisa ruim, nem fala. Porque, pelo amor de Deus, tem uma boca do caramba. É só falar que acontece. E aí, como meu pai disse, vai que você precisa, né? O que aconteceu? Isso, lembro. A Cel tá aqui, tá de prova lá do aeroporto. Que, inclusive, muito obrigada, Cel, que ela conseguiu. Ela que me falou da vaga e que me ajudou em muitos quesitos lá. Sou muito grata, por sinal, tá? Muito obrigada, Cel. Ao vivo aqui, muito obrigada, estou te agradecendo. E aí, meu pai falou isso pra mim em 2005. Em 2006, entrei pra faculdade, fiz 18. No final de 2006, mais ou menos, que eu já tinha 18, ou no início de 2007, eu não tenho ideia ainda, ou 18, 19 anos, a gente descobriu que a minha mãe tinha a doença que ela tem, que é ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. E ela começou a perder, minha mãe, não a doença, né? A doença também se chama ELA, mas a minha mãe começou a perder as forças na perna. Então, minha mãe não conseguia andar mais. O que aconteceu? Quem que precisava dirigir? Quem que precisava levar a mamãe no médico? Quem que precisava, às vezes, passar por alguma coisa? Quem? A Dani, né? Que já tinha carteira. Porque o papai falou, faz isso, a filha fez. E não deu outra. Eu realmente precisei, né? Então, foi uma coisa que a gente se planejou antes. O meu propósito não era muito bom, porque na minha cabeça não era tão... pra que eu vou fazer isso agora? Eu posso fazer depois, né? Só que se eu não tivesse seguido isso, se eu não tivesse realmente ido até o fim e ter conseguido tirar, que por sinal eu não consegui a carteira tirar de primeira, tá? Na prova prática eu reprovei e fiz 2 vezes. Eu tirei na segunda, porque eu fiquei muito nervosa pra variar, né? Que Daniele nem é nervosa, nem é ansiosa, imagina. Passei na segunda vez. Não tem vergonha de falar isso não, porque todo mundo fica. E hoje em dia eu sou uma ótima motorista, dá licença, tá? Já dirijo aí, sei lá quantos anos, mas façam as contas. Então já tem aí muito tempo. Inclusive, minha carteira tá vencida, já paguei o Duda, mas não consigo marcar pra pegar a carteira. Mas eles estão assim, né? Hello, Diego! Hello. Então, o propósito não era lá essas coisas, mas eu fui mesmo assim até o fim.
E aí, o que aconteceu 2 anos depois? Eu realmente precisei. Então, aí tá o planejamento, né? Não era uma coisa que eu esperava, mas apareceu uma oportunidade. Então, imagina... Na verdade, nem era oportunidade, né? Foi uma situação que exigiu que eu tivesse a carteira. Então, o inglês é a mesma coisa. Vamos supor que hoje apareça para você uma proposta de emprego que você precisa do inglês porque você vai trabalhar, você vai atender clientes, você vai ter que conversar com gente de fora. Você vai conseguir aceitar esse emprego? É o emprego dos sonhos para você. Paga um salário bom, você pode trabalhar, assim, é perto de casa, você consegue tudo isso, mas você precisa do inglês. Você vai conseguir aceitar esse emprego? Você consegue esse emprego? Escreve aqui, sim ou não. Você tem o pré-requisito de ter inglês? De ser fluente? Sim ou não? Escreve aqui. Porque aí você perde uma oportunidade. Porque apareceu uma oportunidade que você não esperava, mas que você, sem o seu planejamento, você ficou sem a oportunidade. Então você realmente perde coisas quando você não sabe, quando você não tem o inglês. Então você tem que entender isso também, que você pode... não vou começar agora não tenho como começar agora. E aí você deixa pra lá, você esquece, você abandona o seu propósito, você abandona o seu planejamento, e aí depois aparece a oportunidade e você não consegue aceitar. Então, tá aqui algumas provas, eu dei dois exemplos do que aconteceu comigo na minha vida real mesmo, pra vocês, tanto da carteira de motorista quanto do trabalho, que apareceu a oportunidade de trabalho. Se eu não soubesse com 18 anos, se eu já não fosse fluente com 18 anos, eu já perderia uma oportunidade de emprego aí. E foi meu primeiro emprego, fiquei lá até conseguir passar no concurso da prefeitura. Então, quem sabe isso também não acontece pra vocês. Você tem que começar a pensar nisso, tá, gente? É uma coisa muito importante. Começar a pensar agora, por que você não tá aprendendo inglês agora, se daqui a 1 ano, se daqui a 2 anos... que daí vai ser quando você vai conseguir se comunicar, né? Se você realmente se dedicar aos seus estudos e tal, se aparecer alguma oportunidade. Aí você vai ter que recusar, porque você não seguiu com o seu propósito, com o seu planejamento. Então isso é algo que você tem que pensar. E seguir. Não é só pensar e deixar pra lá não, tá? É pensar e seguir. Então vamos ver o terceiro P. A gente já falou de propósito, já falou de planejamento. Agora a gente vai falar do terceiro P, que é o preparo. O que é o preparo? É a mesma coisa que estudo, que treino, que trabalho, qualificação no idioma. Então você tem que praticar, tem que treinar, tem que estudar. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem outra forma de aprender. Sabe aquele meme do menininho que faz assim, ó, e fica assim, do livro pro conhecimento, sabe? Então, não tem como. Outro meme. Não tem como. É assim. Tem que treinar. E tem que treinar. Não só ficar ouvindo música. Não só ficar vendo filme. Não só ficar vendo série. Tem que treinar as 4 habilidades do inglês. Né? Sejam separadas ou juntas de preferência. Dani, quais são as 4 habilidades do inglês? O speaking, que é a fala, que a maioria das pessoas trava aqui, né? A maioria das pessoas nesse ponto aqui na fala é o que tem mais dificuldade na hora de falar. Por quê? Porque não treina. Então, se você não treina, é claro que você vai ter mais dificuldade nessa. Tem o reading, que é a leitura. Então, speaking, reading, que é a leitura. O listening, que é ouvir, né? Você tem que treinar o ouvido também. Tem muita gente que não consegue. A gente fala assim, fala three. E aí a pessoa não consegue fazer esse que é o TH. Por que que não consegue fazer? Porque não treina o listening. Não ouve muito inglês. Então, se você não ouve, fica muito difícil de você conseguir. Amor da minha vida, tudo bem? Coração verde. Eu vou te dar um coração vermelho, amor, porque eu te amo muito. Gente, é meu namorado, tá? Pra quem não sabe. E aí... não tô falando amor pra pessoas, não. É meu namorado, lindo e maravilhoso, incrível. E aí, o listening é o ouvido. Se a pessoa não treina o ouvido, como é que ela vai falar? Ela não consegue reproduzir esse som, porque esse som não tem nenhuma referência no português, tá? Não tem nenhuma referência no português.
Não tem nenhuma palavra no português que tenha o TH para você ouvir em português e saber como é que é em inglês. Não tem. Não tem. Então, você tem que treinar as 4 habilidades, tá? Então, a gente falou speaking, reading, listening e me deu um branco agora. Speaking, reading, listening, falar, ler, ouvir. Gente, qual é a outra? Travou. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Gente, cadê? Qual é? Listening, reading, speaking. Writing, escrever, tá? Lembrei. Writing, tá? Então, essas são as 4 habilidades, que é escrever, tá bom? Então, se você fala assim, a minha maior dificuldade no inglês é falar. Por que será? Por que você consegue ler? Treina, exatamente. Tem que treinar. Se você não consegue, se você... Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, são brasileiros, mas moram lá, né? Escrever, acertei. Acertou. Então, né, tem o ler, o ouvir, o falar e o escrever. Essas são as 4 habilidades. Lembrando que em nenhuma delas eu falei aqui de gramática, eu não falei de vocabulário. A gente não fala dessas coisas nas habilidades, né? Porque habilidade é o que você consegue fazer, não o que você vai fazer, tá? Tem uma diferença nisso aí, eu não sei se você já tinha parado pra pensar nisso, mas é algo importante de se pensar. Então, se você... Eu vou falar pelo meu namorado que eu sei, porque eu sei qual é a competência que falta um pouco nele, que é o speaking. O speaking dele, ele demora um pouco mais pra falar, porque ele tem mais dificuldade, porque ele não treina muito o speaking. Ele começou a treinar quando a gente começou a namorar. E ele tá aqui, ele pode falar isso. E ele tá até lá no quarto, se ele quiser aqui participar, ele pode vir aqui pra dar, viu, amor? Se você quiser vir, pode vir. E aí, uma das coisas... Por que ele tem essa dificuldade? Porque ele, antes de namorar comigo, ele não falava muito inglês. Hoje em dia, a gente tenta ter conversas em inglês pra ele poder treinar, e eu também. Hello, Mari! Ó, é minha xará de sobrenome, Costa. Então, e aí se ele não treinar a fala, como é que ele vai ficar bom em falar inglês? Agora, se você for ver a habilidade dele, a competência dele para ler, no reading, ele é incrível, ele é maravilhoso, porque ele lê muita coisa em inglês, ele escuta muita coisa em inglês. Por quê? O propósito dele para aprender inglês, olha ele aqui. O propósito dele para aprender inglês foi, ele gosta muito de... qual é o nome, amor, daquilo? É treino? Treino de outros atletas, né? Pessoal de fora. Do pessoal de fora. E muita gente é da Rússia? É russo? Russo. E aí, quando ele botava para entender o russo, ele não conseguia pro português, mas no inglês ele conseguia. E pra faculdade dele, que ele faz farmácia, também tem muitos artigos que ele tem que ler e muitas das coisas estão em inglês. Olha só, na faculdade dele de farmácia. Quem que ia imaginar aqui que em farmácia ia ter um monte de coisa em inglês? Pois é, mais uma coisa que eu tenho que... Um spoiler aqui pra você, spoiler. Qualquer faculdade que você decidir fazer, qualquer uma, todos os melhores artigos, todos os melhores artigos científicos estarão em outra língua. Porque é muito difícil aqui no Brasil a gente ter uma que nós somos referência, que nós somos os melhores. Então, as coisas que estão sendo mais financiadas, tipo, se for tecnologia, tudo de fora, né? Tudo lá de fora tá tudo acima da nossa tecnologia aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a internet já estava muito mais evoluída há muito mais tempo do que a gente aqui, né? Quando chega aparelho aqui, por exemplo, tem lançamento de aparelhos lá fora que a gente não tem aqui. Essa questão de tudo que é mais evoluído lá fora, porque são países de primeiro mundo. A gente não é. Então a gente também tem que ter noção disso. Quando a gente vai fazer uma faculdade, todas elas... Hello pra quem tá entrando. Eu não tô conseguindo ver os comentários, às vezes não aparece aqui, mas eu tô vendo.
Ó, meu plano secundário era faculdade de farmácia. Agora eu tenho mesmo que aprender de vez, tá vendo? Então se você sair seus 2 planos, cara, os 2 planos do Edgar, sair do país, precisa. Tem que, tá? Tem que. E faculdade de farmácia, que eu já acabei de falar aqui. Quando ele estuda coisa lá de fora, tem muito mais coisa evoluída. Já foi muitos estudos farmacêuticos lá de fora estão muito mais avançados do que os nossos aqui no Brasil. Então, para você ver, eu tô aqui falando de inglês, mas também tem tudo a ver com a sua faculdade de farmácia, que você pode não ter nem pensado nisso. Sair do país, viajar, já é uma coisa que te dá mais noção, né? Tipo assim, eu preciso aprender inglês. Mas eu acho que você nunca tinha parado pra pensar em qualquer faculdade, em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você queira na sua vida, o inglês pode te ajudar e pode te abrir muitas portas. Eu falei aqui do trabalho que apareceu pra mim, né? A oportunidade que apareceu pra mim quando eu tinha 18 anos, e se eu não soubesse inglês, eu não teria conseguido meu primeiro emprego. Que foi o que me abriu muitas portas pra treinar, por exemplo, o meu speaking. Que eu não treinava o speaking. Hoje em dia também é difícil eu treinar o speaking só nas aulas, né? Só que como os meus alunos são mais do básico, até os particulares, né? Eu acabo que não treino tanto a fala. Então é uma coisa que eu tenho que ficar sempre de olho. Por quê? Porque se a gente não treina, a gente acaba ficando com deficiência nisso aí, né? Tá faltando, né? Deficiência, mas assim, fica faltando a habilidade, você fica pra trás, você acaba esquecendo certas coisas, né? Então, tá aí uma vulnerabilidade da teacher. A teacher tá sendo sincera, eu preciso treinar mais a fala, tá? E não é porque eu não seja fluente, eu sou considerada fluente, a questão é, quantas vezes eu falo inglês? Quantas vezes eu tenho uma conversa com alguém que foge da realidade, assim, do normal, né? Tem uma conversa e vou falar sobre faculdade. Será que eu sei todo o vocabulário sobre faculdade? Fluência também tem que pensar nisso aí. Então, a gente já falou de 3 P's: propósito, planejamento e preparo. Que o preparo nada mais é do que o estudo, né? Então, vamos pro último P. Não, na verdade, tem mais uma coisa aqui do preparo. Sem preparo, a gente não chega a lugar algum. É preciso fazer a nossa parte. Então, tem uma frase aqui do Thomas Edison que ele fala: gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. O que isso tem a ver? Você tem que botar em ação. Você tem que agir, porque quando a gente age, a gente sua também, e não é só exercício. O que ele quer dizer aqui é que exige trabalho. Para tudo você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte. Eu, inclusive, para os meus alunos... Gente, mexer nesse celular é complicado, vamos lá. Eu, inclusive, com os meus alunos, eu gosto sempre de falar que educação é 50-50. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer tudo o que eu posso para ensinar você da melhor forma possível. Você vai aprender se depender de mim. Agora, se você não botar em prática, você vai aprender? Só porque eu quero que você aprenda? Não vai. Então... esse P, o terceiro P, que é o preparo, é o que você precisa fazer. E não adianta eu falar pra você, hello, Ti. Não adianta eu falar pra você, faz, e você não faz, e aí depois você bota a culpa que a sua professora é péssima se você não botou nada em prática. Não tem como. Aquele meme do menininho, ele não é real. Ele não é real. Então, por favor, se prepare, porque pode ser que você perca oportunidades. Agora sim, nosso último P, nosso quarto P, é a persistência. Propósito, planejamento, preparo e persistência. Persistência é o quê? A sua consistência. É você ser consistente no que você faz. É você persistir. É você continuar. É você continuar fazendo o que você já viu tudo agora, né? Então, é o reflexo da determinação, da obstinação. Então, se você tem o seu propósito, você sabe onde você quer chegar, que é o seu destino. Então, você faz tudo para chegar lá, né? Por isso que o propósito é tão importante, porque ele vai te guiar em todos os outros 3 P's. Ai, meu Deus. Sorry. Alarme. E, Patrick, que
saudade! Coração pro Patrick. Saudade. E persistir, né? Que a gente tá falando de persistência. Persistir é continuar enquanto a maioria desiste. E logo no início dos estudos em inglês. Então tem um monte de gente que começa hoje. A gente tá em setembro. Final de setembro a pessoa decide começar no inglês, né? Por que que a pessoa começa no final de setembro? Muito provavelmente porque a pessoa decidiu viajar em dezembro ou em janeiro. A gente tá no final de setembro, então tem outubro, novembro. Se for em dezembro, não tem nem 3 meses. 3 meses não são nada de estudo. Nada. Se você estudar todo dia, várias horas e não sei o que, pode ser que você consiga aí, né? Falar alguma coisa, se virar e tal. Agora, ser fluente, gente... Quem te promete fluência com 3 meses, com 6 meses, até com 1 ano, tá mentindo. Tá mentindo. Mas eu tô aqui pra te falar a verdade, né? Que bom que você tá aqui, pra você saber que você já ouviu isso e que era mentira. Por que que é mentira? Porque vai depender de você. Eu não posso falar pra você que você vai ficar fluente em 3 meses se você não estudar. Não vai depender de mim. Vai depender de você. Então, quem falou isso pra você? Quem determinou? Não. Se você fizer aula comigo, você vai me pagar, sei lá, R$800 a hora, mas você vai ficar fluente. Você não pode prometer isso. Professor não pode prometer isso e aluno não pode acreditar nisso, porque é mentira. Por que é mentira? Porque se você não botar em prática o que o professor falou, tu não vai ficar fluente, cara. Para de ser besta, para de acreditar no que os outros dizem por aí. Seja crítico, sabe? Pensamento crítico. Então é isso. Seja autônomo, protagonista e fale assim, eu vou aprender. Mas você tem que botar em prática. Não adianta nada. Entendeu? Então aqui a gente falou dos 4 P's, né? Planejamento, propósito, planejamento, preparo e persistência. Sobre persistência, ela tá ligada ao seu comprometimento. E ela deve ter na base, né, o que você quer, o estabelecimento de uma meta no idioma. Eu amo esse momento de sinceridade. Pois é, gente. Dani Sincera tá aqui pra você. De nada. E aí, se você botar uma meta, é o melhor momento da live, né? Exatamente, você adora, né? Douglas já foi meu aluno em 2 momentos da vida e graças a Deus, no segundo momento ele melhorou muito, mas porque ele fez o que ele tinha que fazer. Ele tentava falar, ele ficava exposto. Então, é isso. Ele já foi na prefeitura e já foi meu aluno particular. Depois, de mais velho. Quando ele já tava na Noruega, dá licença, tá? Que eu tenho aluno até na Noruega, esse Douglas aqui, famoso. E aí, coração pro Douglas, inclusive, porque eu estou com saudade do Doug. E aí ela tem que ter base no estabelecimento de uma meta. Lembra que eu falei lá pra você? Quando que você vai sair do país? Quando que você vai precisar fazer a prova lá da aeronáutica? Quem botou aqui? A Thalita. Quando? Então, é o seu planejamento, é a sua meta, né? Dentro do seu planejamento, você tem que ter essa meta pra você saber se o seu planejamento tá bom ou tá uma merda, né? Não tem outra palavra, porque pode estar uma bosta. Então, se tá ruim teu planejamento, se você falar assim, eu vou sair do país em dezembro e você começar agora, seu planejamento tá uma bosta, tem que mudar. Tua meta não é real, porque 3 meses não é suficiente pra você ficar fluente, meu filho. Não é. Não é. Douglas tá aqui, ele pode falar. Que ele foi morar fora sem saber falar inglês, né, Doug? Conta aqui sua história, o que aconteceu lá. Tem várias coisas que ele pode contar pra vocês. Mas vamos lá. E aí, ó, ainda sobre persistência. Persistência sem meta é teimosia. Teimosia. Aí, ó, ele sim, aqui, ó, sim. Passei sufoco, viu? Passou sufoco. Se tivesse aprendido lá em 2012 na prefeitura, eu sei que você precisou sair lá da escola, mas se tivesse aprendido mais lá antes, não teria passado sufoco quando precisou. Maior merda que fiz na vida foi isso, tá vendo? Olha isso, maior merda. E ele foi morar na Noruega, era incrível, incrível, incrível.
era incrível. Oh, meu Deus, ele me mandava foto. Eu ficava assim, meu Deus, eu preciso morar na Noruega agora. Eu quero ir pra lá agora, eu vou visitar o Doug. Mas enfim, ó. Persistência sem meta é teimosia. E isso acaba. Porque uma hora, você vê que cansa. Cansa. Você ser teimoso, você não ter propósito, você só ficar ali, você não ter meta, cansa, vai cansar, você vai desistir. É por isso que você desistiu do inglês até hoje, entendeu? Porque você não tinha propósito, você não se planejou, você não se preparou, porque numa hora tu deixou de treinar, deixou pra lá, não foi mais importante pra você, porque você não sabia do seu propósito. E aí você não aprendeu. E aí vem a persistência. Porque daí você até tentou. Mas aí depois você cansou. Você cansou. E aí você deixou pra lá. Entendeu? Por que que os 4 P's são tão importantes? É por isso. Sem eles, você não fica fluente. Não fica. Então, ó, não ter dado valor antes. Tá vendo? Tinha que ter dado valor antes. Tem que dar valor agora. A melhor hora pra você começar é agora. A segunda melhor hora é amanhã. A terceira é depois de amanhã. Mas agora é a melhor hora. Na real, tem gente que fala o seguinte: a melhor hora pra você começar era ontem, mas você não começou. Então a segunda é hoje. Então você já está atrasado. Dá licença, que você já está atrasado. Vou fazer um post com isso. Pra você. Pra você que tá aqui me assistindo e não começou ainda. Porque a primeira melhor hora era ontem. Você já está atrasado porque você hoje já não começou a estudar inglês. Então começa hoje. Porque já é a segunda melhor hora. Continuando sobre persistência, ou já acabou? Deixa eu ver aqui. Não, então isso aqui é outro momento verdade pra terminar a nossa live. Oi, Amaury, tudo bom? Se você tem alguma dúvida, o momento é agora, porque eu já tô no último slide aqui, a gente já tá com 46 minutos de live, e eu não gosto de fazer lives muito grandes, porque eu sei que muita gente não pode ter esse horário e vai ver depois. Então eu gosto de fazer live direta e reta pra você ver, bater o olho e começar. Então vai ser fácil? Não. Não vou mentir, não vai ser. Não vai ser fácil. Não é fácil. Mas vai te dar motivação pra continuar. O que que vai te dar motivação? Você saber o seu propósito, vou até botar pra mim aqui, ó. Você saber o seu propósito, você fazer um planejamento inteligente, tá? Você se preparar, que é você estudar, não é ficar dependendo dos outros, ou então achar que... Sabe aquela pessoa que se matricula na academia e fala que tá malhando, mas nunca vai? Sabe essa pessoa? Então, eu já fui essa pessoa. Essa pessoa fui eu já, entendeu? Se matriculou só pra dizer que ia, mas não ia. Mas eu também já fui a pessoa que ia todo dia, porque eu tinha um propósito. Quando eu fiz a bariátrica, pra quem não sabe, eu sou bariátrica, eu fiz a cirurgia de redução de estômago, eu já pesei 127 quilos. Então, quando eu fiz essa minha cirurgia, eu tinha um propósito muito claro, que era o quê? Eu não quero ficar flácida, né? Não quero ficar com tudo molenga. Então eu vou malhar. Porque eu vou perder peso muito rápido e se você não malhar, você vai ficar com tudo capenga. O meu propósito era esse. O meu planejamento era o quê? Eu tinha 2 anos pra perder o peso que eu precisava, certo? Só que eu sabia que eu não ia perder isso em 2 anos. Eu sabia que eu ia perder isso em 3 meses. Então, o primeiro mês, você não podia fazer abdominal, por exemplo, por causa da cirurgia, né? Eles liberaram em 15 dias pra ir pra academia. Só que eu tava sentindo dor, então eu fui liberado pra academia em 1 mês. Qual era meu planejamento? Então eu tenho 2 meses, a meta é irreal, né? 2 meses pra malhar o máximo que eu puder, pra poder não ficar muito caída, né? Porque eu já fiz a cirurgia, eu já tinha o quê? Já tenho 4 anos, eu já tava próximo dos 30. Eu não tinha 30 ainda, agora eu já tenho 33. Ai, meu Deus, tô velha. Idade de Cristo, gente, 33 anos. Eu sei que eu pareço ter menos, mas eu tenho 33. E aí... eu lembro que eu ia todo dia, mas eu já tive fase que eu me matriculei na academia e aí tem gente que faz aquele plano anual, sabe? Que sai mais barato, só que é uma mentira porque você não vai malhar. É isso. Você tá sendo essa pessoa hoje se você não tá botando em prática seu inglês. Se você contratou, se você entrou num curso, mas você não bota em prática o que te falam no curso,
ou se você tá fazendo aula particular, ou se você falou que tá estudando sozinho e você não tá estudando, você não tá levando a sério, você é essa pessoa que eu fui na academia quando eu fiz o plano anual e fui 2 meses. Você tá sendo essa pessoa. E a minha dica pra você, dica não, porque dica é de graça, e esse conteúdo aqui é conteúdo pago, tem um valor agregado enorme. Porque quem pegar o que eu tô dando aqui, isso aqui é ouro. Quem pegar o que eu tô dando aqui e aplicar, vai ter muitas oportunidades na vida a partir de amanhã. Que já vai poder, pelo menos, dizer que tá começando, né? Que tá fazendo, que tá estudando, que tá agindo. Que não tá sendo teimoso, lembra? Que não tá sendo teimoso. Então pega esse ouro e começa a agir, porque você já está atrasado. Porque o primeiro melhor dia pra começar era ontem. E se você não começou ontem, hoje você já está atrasado. Então, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida dos 4 P's? Propósito. Primeiro, sua motivação. Planejamento, estabelecer sua meta. Tem que estabelecer sua meta. Preparo, que você vai se preparar, você vai estudar, você vai treinar, você vai botar em ação o que você precisa. E o último é a persistência, que é a constância. Que é, se você não for persistente, você também não vai chegar. Mas se você for persistente, sem meta, sem propósito, você tá sendo teimoso. Você também não vai chegar onde você quer. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quem está ao vivo, já dei alguns tapas na cara aqui. Momento sincero, Dani sincera. Se você ficou com alguma dúvida, mande aqui. Eu vou beber um gole d'água, dá licença que eu estou morrendo de sede. Acredito que não. Fui bem direto ao ponto. Então, se você gostou dessa live, se você acha que você tem um amigo, se faz sentido pra você, tira um print e me marca nos seus stories que eu vou ficar muito feliz mesmo. Depois você pode ir lá nesse post e salvar pra você sempre lembrar, tá? Então deixa eu botar um fio. Agora eu vou botar o filtro só pra tirar aqui o print. Eu me sinto tão idiota fazendo isso, mas tudo bem. A aula com a Dani é sempre fortalecedora, tá vendo, Edgar? Saudade de você, sabia? Muita saudade de você. Você sempre foi muito animado e eu sempre adorei isso em você. Saudade do Doug, saudade de todos os meus alunos que estão aqui, muita saudade. Mas é isso, eu espero que tenha contribuído, que tenha, como ele disse, fortalecido você, que tenha te dado uma clareada, que tenha, né, te ajudado de alguma forma, porque esse é o meu propósito aqui. A gente não falou de propósito? O meu propósito aqui no Instagram é ajudar a maior quantidade de pessoas que eu puder, né? Então, eu sei que a grande maioria de vocês, né, muita gente não tem dinheiro pra começar a ter aula particular, não teve a oportunidade de estudar comigo na escola pública, né, na prefeitura. E então agora é isso, ó. Anotei tudo da aula de hoje. A melhor hora é agora. Ah, fofo, que lindo. Então, a melhor hora é agora. Na real, a melhor hora era ontem. Então você já está atrasado. Você vai começar na segunda melhor hora. É isso, gente. Fico muito feliz de ter ajudado. Oi, Renata, agora que eu vi que era você. A foto fica tão pequenininha, eu sou cegueta, gente. Ó, eu sou cegueta. Então, agora que eu vi, tudo bem? Então, é isso. Se fizer sentido, marque seu coleguinha, tirou o print, né? Marca nos stories que eu vou ficar muito feliz de ter ajudado. E lembra que você está atrasado se você não começou no inglês, porque a melhor hora era ontem. Hoje já é a segunda melhor hora, então comece hoje, ok? Um beijo e até a próxima terça, 17h17. Terça, 17h17. Terça, 17h17, ok? Combinado? Então nós temos um encontro. Eu espero que você não me deixe no vácuo. Terça, 17h17. Estarei aqui de novo. See ya! Bye!